Eu sou a Samantha Andrade, uma dona de casa de 38 anos que trabalha ao lado do meu marido. Meus pais eram médicos e administravam uma clínica bem conceituada em nossa cidade natal. Como filha única, fui mimada com amor. Depois de me formar na faculdade de farmácia, consegui um emprego em uma grande empresa farmacêutica. Embora meus pais ficassem desapontados por eu não ter me tornado médica, respeitaram minha decisão. Há 10 anos, minha mãe morreu inesperadamente em um acidente, deixando-me e meu pai devastados. Naqueles tempos difíceis, Pedro, meu namorado na época, me apoiou. Nos conhecemos através de um amigo em comum, e 2 anos após a morte da minha mãe, Pedro propôs o casamento. Pedro era um homem comum na indústria de alimentos e bebidas, apesar de ganhar significativamente mais. Eu acreditava que poderíamos superar qualquer dificuldade e ser um casal feliz. Meu pai ficou radiante quando contei sobre nosso noivado. Ouvi dizer como Pedro te apoiou, Samantha. Continue cuidando dela, disse meu pai. Pedro prometeu, vou fazê-la feliz. Ao lado de Pedro, fui envolvida por sentimentos de felicidade. Na semana seguinte, fomos à casa da família de Pedro para anunciar nosso casamento. Sua mãe, com maquiagem chamativa e divorciada do pai de Pedro, me avaliou rude e friamente. Casamento. Você é a escolha do Pedro, não é? Não é um pouco simples para a sua escolha, filho? E ela é mais velha, certo? Não seria melhor para você, Pedro, escolher uma garota mais jovem e bonita? Pedro respondeu rapidamente. Mãe, você conhece a M Farmacêutica, certo? Samantha trabalha lá, o pai dela é médico e tem sua própria clínica. Eu esperava que Pedro elogiasse meu caráter, mas em vez disso, ele enfatizou as vantagens financeiras. Ao ouvir isso, a expressão da mãe de Pedro mudou para satisfação. Assim, Pedro, você deveria ter me contado coisas tão importantes antes. Isso muda tudo. Aprovo felizmente o casamento. Prazer em conhecê-la, Samantha. Depois de obter a aprovação da mãe de Pedro para nosso casamento, Pedro estava radiante. No entanto, eu não conseguia me livrar de um sentimento de desconforto. Apesar das coisas correrem bem e de nossa decisão de nos casarmos, quando estávamos prestes a registrar nosso casamento, meu pai, um médico e investidor imobiliário, me presenteou com um apartamento em um prédio de luxo em Nova York. Eu disse a Pedro: Papai me deu este apartamento como presente de casamento, mas é o nosso novo lar. Vamos viver aqui felizes e em paz juntos. Pedro sorriu felizmente, e assim começou nossa vida de casados. No entanto, após o casamento, percebi algo perturbador. Pedro, que morara com seus pais até então, era quase incapaz de fazer afazeres domésticos. Ele não sabia cozinhar, não sabia usar a máquina de lavar e não mostrava interesse em aprender. Deixava o lixo espalhado, sem se incomodar em jogá-lo fora. Enquanto eu queria compartilhar diligentemente as responsabilidades domésticas, a atitude negligente de Pedro aumentava minha insatisfação. No primeiro ano de casamento, assumi todas as responsabilidades domésticas, apesar de algumas reclamações, dado que ainda estávamos na fase da lua de mel. Mas, com o cansaço do trabalho e a luta para acompanhar as tarefas, cheguei ao meu limite no segundo ano. Decidindo ter uma conversa séria com Pedro sobre dividir as tarefas domésticas, expressei corajosamente minha insatisfação. Para minha consternação, Pedro respondeu sem gratidão ou reflexão, dizendo: Também estou cansado do trabalho. Você é muito melhor em tarefas domésticas do que eu, certo? É melhor se você fizer, já que não sou bom nisso. Dispensado assim, Pedro dificilmente ajudava nas tarefas, e eu continuava a suportar a responsabilidade das nossas responsabilidades domésticas, mas esse não foi o único problema. Depois de me casar com o Pedro, descobri que a mãe dele também tinha algumas ideias peculiares. Pedro não era muito interessado em eventos sazonais, então decidi enviar um cachecol de qualidade e cravos para a mãe dele no Dia das Mães. Apesar de escolher um bom cachecol de uma loja de departamento, a mãe dele me ligou, parecendo insatisfeita. Ela criticou o cachecol, dizendo que não era de uma marca famosa e era absurdo enviar um item sem nome. Eu tentei explicar a qualidade, mas ela não quis ouvir, insistindo que queria itens de uma marca de luxo muito famosa. Chocada, relatei isso ao Pedro quando ele voltou para casa. Mas, em vez de se solidarizar, ele disse: É só fazer o que ela disse e fica tudo certo.
Pedro não ficou ao meu lado e, a partir daí, começamos a dar dinheiro a ela, como ela exigia. Além disso, no 5º ano de casamento, ela começou a visitar nossa casa com frequência, sempre encontrando razões para pedir dinheiro. Mesmo tendo um emprego, a renda de Pedro era limitada e pequena, tornando nossa vida diária apenas administrável com dificuldade. A desesperação me levou a recorrer às nossas economias para reduzir as despesas, apesar das minhas frustrações. Eu sabia que Pedro valorizava sua mãe, e ela era uma pessoa importante para mim, tendo me apoiado em momentos difíceis. Ela é a mãe de alguém importante para mim, e com esse pensamento, eu suportava. Agora, no 8º ano de casamento, continuo cuidando de todas as tarefas domésticas e dando dinheiro à minha sogra. Um dia, durante essa rotina, meu pai, a quem não via há um tempo, me ligou inesperadamente. A história que ele compartilhou durante nosso raro encontro foi chocantemente inesperada. Ele revelou que estava sofrendo de câncer terminal e o tratamento não era mais possível. Sobrecarregada com o choque, as lágrimas caíram dos meus olhos. Meu pai acariciou gentilmente minha cabeça, assim como fazia quando eu era criança, dizendo: Samantha, isso é destino, vamos aceitar isso silenciosamente. Questionando meu pai, perguntei por que até ele. Assim, meus dias se tornaram um malabarismo entre trabalho, tarefas domésticas e agora visitas ao hospital do meu pai. O trabalho permitia alguma flexibilidade, mas administrar a casa não era fácil. Quando contei a Pedro que cuidaria do meu pai, ele não mostrou reação ou disposição para ajudar. Bem, é difícil com a condição repentina do seu pai. Por favor, faça o seu melhor, foi tudo o que Pedro disse. Ele visitou meu pai no hospital apenas uma vez. Eu estava tão ocupada com os cuidados ao meu pai que não tinha tempo para Pedro. Se eu tivesse tempo para me preocupar com Pedro, queria priorizar meu pai. Um dia, enquanto meu pai estava deitado em sua cama de hospital, ele me perguntou: Samantha, como vai seu casamento com o Pedro? Pega de surpresa, me vi pensando no comportamento de Pedro em casa e no comportamento da mãe dele. Eu não conseguia responder adequadamente. Vendo minha hesitação, meu pai pareceu entender e disse: Samantha, você não precisa suportar. Pense na sua felicidade. Não se preocupe, você não terá dificuldades depois que eu partir. Não consegui conter as lágrimas e chorei. Meu pai segurou minha mão silenciosa e firmemente. 3 meses depois, o momento inevitável chegou. Meu pai faleceu silenciosamente. Envolvida em uma imensa tristeza, comecei a organizar o funeral, mas Pedro não mostrou interesse no meu luto e não ajudou em nenhum preparativo. Apesar disso, eu estava ocupada demais com os arranjos do funeral para prestar muita atenção em Pedro. Muitos amigos e conhecidos compareceram ao funeral do meu pai, tornando uma despedida emocionante. Até o indiferente Pedro e sua mãe compareceram. No dia seguinte ao funeral, recebi uma ligação de um advogado sobre a herança do meu pai. Marquei uma reunião com o advogado e ouvi a explicação. As informações eram todas novas e bastante surpreendentes. Após deduzir impostos, como o imposto de herança, a propriedade do meu pai totalizava mais de 3 milhões de reais. Ele não apenas ganhará renda como médico, mas também fizera investimentos imobiliários, deixando para trás uma fortuna tão vasta, toda herdada por mim, sua única filha. Envoltos em surpresa e gratidão, mas tremendo ao pensar em lidar com uma quantia tão grande de dinheiro, eu prossegui com o processo de herança. Ao voltar para casa, espalhei os documentos recebidos do advogado na minha mesa. Lendo-os, o cansaço me dominou e acabei cochilando no sofá por um curto período. Quando acordei, ouvi as vozes alegres de Pedro e sua mãe ao longe. Pedro? Sogra? Quando vocês chegaram? Perguntei. Enquanto falava, Pedro se aproximou de mim com um sorriso radiante, dizendo: Parabéns, amor. O quê? Como assim? Confusa com sua empolgação repentina, percebi os documentos nas mãos de Pedro. Eram os papéis da herança que eu havia recebido do advogado. Espera, não leia esses sem perguntar. Chocada e irritada com Pedro por examinar os documentos sem permissão, elevei a voz. No entanto, minha sogra, sem se importar, alegremente comentou: Uau, uma herança de 3 milhões de reais, isso não é incrível? Agora podemos viver confortavelmente pelo resto de nossas vidas.
Confusa, eu não entendia por que minha sogra disse isso de repente. Então, Pedro ficou sério e continuou. Aliás, sobre esses 3 milhões de reais, decidi que será dividido entre mim e minha mãe. Pedro, ao examinar os documentos relacionados à herança, continuou. Samantha, não seja muito gananciosa. Ah, agora finalmente posso largar meu emprego. Tenho que agradecer aquele velho confuso. Velho confuso? Você está falando do meu pai, eu disse em voz alta. Bem, de qualquer forma, vamos seguir com o processo de herança e colocar o dinheiro em nossa conta conjunta o mais rápido possível. Ignorando minha confusão diante dessa reviravolta súbita, Pedro e minha sogra estavam animadamente falando sobre comprar um carro novo e fazer compras. Naquele momento, não consegui mais conter minhas emoções. Estava prestes a explodir, sendo sobrecarregada com as tarefas domésticas, pedindo dinheiro e, para piorar, insultaram meu pai. Segurando minha raiva, respondi com um sorriso forçado. Claro, use o dinheiro como você e minha sogra desejarem. Ao ouvir isso, minha sogra, aparentemente satisfeita, disse alegremente. É assim que se fala, Samantha. Continue trabalhando duro e ganhando dinheiro. Não quero que nossas economias diminuam, então se esforce. Eu apenas balancei a cabeça e fingi ouvir suas palavras egoístas. Depois disso, Pedro e minha sogra começaram a viver como se tivessem enlouquecido, gastando dinheiro de forma extravagante. Pedro abandonou rapidamente seu emprego, e minha sogra praticamente se mudou para nossa casa, ficando constantemente conosco. Saíam de manhã e retornavam com itens de marcas de luxo, após terem gastado em restaurantes 5 estrelas. O restaurante de 3 estrelas que fomos hoje não foi tão incrível quanto eu esperava. Sim, foi um pouco decepcionante para nós, que somos sofisticados, diziam eles, como se tivessem se tornado celebridades ricas, enquanto me deixavam com todas as tarefas domésticas, como se eu fosse uma empregada. Pedro parecia pensar que a herança do meu pai chegaria imediatamente, retirando dinheiro descuidadamente de nossa conta conjunta, e minhas economias de 100 mil reais diminuíram rapidamente. Quando protestei contra seus gastos excessivos, Pedro apenas riu e disse: O que você está dizendo? Não vai chegar logo os 3 milhões? Então, esse tipo de gasto não é grande coisa. Pedro ignorou completamente meus avisos. Um mês depois, Pedro e minha sogra saíram repentinamente para uma viagem ao Havaí. Não fui convidada e fiquei sozinha em casa. Depois de vê-los partir, decidi agir. Cerca de uma semana depois, enquanto eu estava relaxando em casa, ouvi uma batida alta na porta. Perguntando o que estava acontecendo, olhei para o monitor do interfone e vi Pedro e minha sogra, ambos vestidos com camisas à lolha, parados na porta da frente. O que você quer? Eu perguntei calmamente e friamente. Com raiva, Pedro gritou. Do que você está falando? Por que a porta não abre? Vendo Pedro e minha sogra confusos sobre por que a porta não abria, respondi confiantemente pelo interfone. Bem, troquei as fechaduras da porta, então, é claro que não vai abrir. O quê? Por quê? Disse Pedro. Vamos conversar calmamente no café próximo, por favor. Eu me juntarei a vocês em breve, eu sugeri. Pedro e sua mãe, depois de gritarem na entrada, perceberam que era inútil e logo foram para o café. Assim que confirmei que eles haviam saído, fui para o café. Ao chegar lá, vi Pedro e sua mãe, que já tinham chegado, esperando em estado de fúria. O que é isso? Por que você trocou as fechaduras? Entregue as novas chaves agora mesmo, exigiu Pedro, visivelmente irritado. Não há necessidade de eu lhes dar as novas chaves. Vocês dois precisam sair daquela casa, disse calmamente a Pedro e sua mãe, enquanto apresentavam um pedaço de papel. Era um pedido de divórcio que eu já havia preenchido. Divórcio? Você está falando sério sobre se divorciar de mim? Sua mãe estava igualmente chocada e perplexa. Samantha, por que chegou a isso? Falei suavemente para os dois, que estavam em pânico e confusos. Com o jeito que vocês têm gastado dinheiro todos os dias, tem certeza de que suas finanças estão bem? Está falando de dinheiro? Claro que está bem, ele respondeu. Pedro continuou veementemente, cuspindo enquanto falava. A herança do seu pai está chegando, certo? Deve ter muito dinheiro na nossa conta conjunta. Olha, vou te mostrar agora mesmo. Dizendo isso,
Pedro pegou seu smartphone e abriu o aplicativo bancário para verificar a conta. Nesse momento, sua expressão mudou abruptamente. O que é isso? Por que o dinheiro sumiu? Estava lá outro dia. Ao ouvir as palavras de Pedro, sua mãe também olhou apressadamente para o telefone, com o rosto mostrando confusão. Revelei a verdade para eles, que estavam em pânico sem entender a situação. Claro que sumiu. Estou me divorciando de você, então movi o dinheiro para minha conta como parte da divisão de bens. O que você quer dizer? O rosto de Pedro se transformou em raiva por um momento, mas então ele sorriu como se lembrasse de algo. Bem, então eu vou me divorciar de você e transferir a herança que você recebeu de seu pai imediatamente. Afinal, os bens adquiridos durante o casamento são divididos igualmente em um divórcio, não é? Bem, você pode estar entendendo algo errado, eu respondi. Não sabia que a herança que recebi, mesmo durante nosso casamento, não conta para a divisão de bens? Houve um momento de silêncio entre nós, então as expressões de Pedro e sua mãe mudaram drasticamente. Talvez eles realmente acreditassem que receberiam parte da minha herança. Fiquei apenas atônita e só pude suspirar em descrença. Não, isso não pode ser verdade. É impossível. O rosto dele ficou vermelho com uma mistura de negação e raiva. Por favor, confira você mesmo, eu disse sarcasticamente. Pedro começou a procurar freneticamente em seu smartphone. Diz aqui que os bens herdados por um cônjuge dos pais são considerados bens separados, portanto, não estão sujeitos à divisão e não podem ser divididos entre os cônjuges. Sério? Eu perguntei sarcasticamente. Sua mãe também olhou para a tela em choque. Então, Pedro se aproximou de mim, suplicando desesperadamente. Samantha, por favor, não se divorcie de mim. Não tenho economias e nem emprego. Como vou viver se você se divorciar de mim? Diante do lamento de Pedro, falei com ele de maneira clara e firme. Do que você está falando? Assuma a responsabilidade por suas ações. Nunca esquecerei como vocês dois me trataram. Estou me divorciando de você. Irei para o tribunal se for necessário. Intimidados pela minha postura feroz, que nunca tinham visto antes, Pedro e sua mãe recuaram com medo, murmurando baixinho. Deixando-os desanimados, saí do café. Mais tarde, Pedro e eu conseguimos passar pelo processo de divórcio sem problemas. O dinheiro que eu tinha movido de nossa conta conjunta foram reconhecidos como parte da divisão de bens do casamento. Eventualmente, consegui tirar Pedro e sua mãe da minha casa. Pedro, tendo já dissipado o dinheiro da divisão de bens, se viu sem dinheiro. Além disso, ele foi sobrecarregado com contas da viagem ao exterior e outras despesas que havia pago com seu cartão de crédito, afundando rapidamente em dívidas. Pedro e sua mãe tiveram que contrair ainda mais dívidas para fazer esses pagamentos e agora vivem em um apartamento precário, trabalhando incansavelmente todos os dias para quitar suas dívidas. A grande diferença em relação ao estilo de vida luxuoso anterior foi um grande choque para eles. Por outro lado, vendi um apartamento que costumava compartilhar com Pedro e depois me mudei para o apartamento que era do meu pai. Continuo trabalhando como antes, mas com a herança que recebi do meu pai, estou levando uma vida financeiramente confortável, com gratidão no coração pelo meu pai falecido. Quero começar uma nova fase e valorizar minha vida à frente. Pretendo proteger minha felicidade e passar meus dias em paz. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.